Olá, hoje é 3 de novembro de 2025 e nesse debate vamos mergulhar num material que analisa a recente volatilidade do Bitcoin. Aquela que bateu 111 mil dólares, né? Mesmo com sinais meio de baixa aparecendo. Isso, tipo pressão de venda de whales, dificuldade de segurar suporte, e o material também vê como uma queda mais forte do Bitcoin poderia, contagiar outras moedas. Ether, XRP, a clássica correlação do mercado cripto. Exato. Vamos começar por aí, então. Essa análise da correlação entre o Bitcoin e as altcoins em momentos de estresse. Olha, acho que esse ponto da correlação e como as altcoins reagem poderia ser mais, detalhado, sabe? Especialmente depois do choque inicial. Depois, não só durante a queda. Isso, o material descreve bem o contágio na hora da queda. A gente viu isso historicamente, né? Anúncio de tarifa lá em 10 de outubro, FTX, Terra Luna, a correlação dispara. Isso está claro. Sim, isso é bem conhecido. Mas o ponto fraco, talvez, é que a análise meio que coloca todas as altcoins no mesmo saco, foca demais na correlação durante o pânico. O texto até fala da utilidade do Ether, né? Staking, ecossistema DEP, como um diferencial. Só que não aprofunda como as diferenças fundamentais mesmo entre Ether e XRP, por exemplo. Tipo, DeFi robusto de um lado, foco em pagamentos e questão regulatória do outro. Exatamente. Como essas diferenças poderiam levar a recuperações ou mesmo resiliência totalmente diferentes depois que a poeira baixa, entende? Mesmo que caiam juntas no susto inicial. Entendi. A recuperação pode ter outra história. Pois é. A análise parece muito presa nessas correlações de crises passadas, sem pensar como os fundamentos, que estão cada vez mais diferentes, poderiam quebrar esses padrões lá na frente. Faz sentido. Quer dizer, a análise pega bem a foto da queda, mas talvez perca um pouco o filme da recuperação, que pode variar muito de ativo para ativo. A narrativa pós-choque seria mais importante. Precisamente. A sugestão é essa. E além da correlação no momento agudo, investigar como os fundamentos específicos, os riscos de cada um, ETH, VS, XRP, é um ótimo exemplo. As diferenças são gritantes. Poderiam influenciar não só o tamanho da queda, mas mais importante, a velocidade, a força da recuperação. Ou até a capacidade de aguentar uma crise mais longa, né? Com certeza. Se o Bitcoin entrar num bear market mais sério. E como o material poderia, na prática, fazer isso? Que tipo de análise traria essa profundidade? Olha, dava para explorar cenários hipotéticos com mais detalhe. Tipo, o que aconteceria se uma crise do BTC coincidisse com, sei lá, uma notícia regulatória super positiva para o XRP nos Estados Unidos? Interessante. Será que isso ia amortecer a queda do XRP, ou, mais provável, acelerar a recuperação dele comparado ao ETH, que talvez não tivesse um gatilho próprio naquele momento? Ou ao contrário, né? Se a crise expõe uma falha no DeFi do Ethereum. Exato. Isso poderia pesar mais no ETH, mesmo que o XRP também caísse por contágio inicial. Outra coisa, analisar dados históricos de recuperação depois das crises. Ah, boa. Em vez de focar só na correlação durante a queda de março de 2020 ou da FTX, como foi a recuperação de ETH e XRP nos 3, 6, 12 meses seguintes? Teve uma separação clara? O que puxou essas recuperações diferentes se elas aconteceram? E o staking do ETH que foi mencionado? Pois é, dava para investigar se essa coisa de travar os fundos, o lockup, realmente segurou o preço mais firme comparado ao XRP em quedas passadas, ou se é mais uma tese, né? Entendi. Analisar o dia seguinte com a mesma intensidade que se analisa o dia da queda, focando nas diferenças. Ok, essa exploração da resiliência e recuperação diferenciada seria bem valiosa. Com certeza. Falando em camadas de análise, o material também dá umas sugestões práticas para proteger o portfólio de uma queda do Bitcoin. Fala de derivativos, diversificar com stablecoins, até RWs. Monitorar correlação, renda passiva. O que você achou dessa parte? Então, essas estratégias de hedge que eles listam são relevantes, claro, são comuns no mundo cripto. Mas, olha, poderiam vir com um direcionamento bem mais claro, sabe?
E, principalmente, com uma análise de risco mais explícita para cada uma. Ah, entendi. Sim, são as ferramentas padrão. Usar futuros para shortear, colocar em stablecoin, buscar rendimento com staking, lending, diversificar com RWA. O problema é que tá tudo meio genérico, quase um cardápio de opções. Falta segmentar para os diferentes tipos de investidores que podem ler isso. Você quer dizer que o que serve para um trader profissional talvez não sirva ou seja até perigoso para um investidor de varejo, aquele de longo prazo. Exatamente isso. Falar de usar derivativos, explorar ineficiência, arbitragem, isso é para o trader sofisticado, capital, ferramenta, conhecimento técnico. Para o investidor comum, o buy and hold, que talvez seja a maioria do público. Operar futuros ou opções pode ser complicado. Não só complicado, mas super arriscado se não entender direito. E tem um outro ponto crítico. Falta discutir mais a fundo os riscos de cada estratégia dessa. Não é só dizer use stablecoin. Tem que alertar para o risco de DPEG, né? Da moeda perder a paridade com o dólar. A gente já viu isso. Não é só sugerir staking. Tem que falar do risco do contrato inteligente, de bug, hack. Risco da plataforma, do validador. Isso. Slashing, má gestão e os períodos de lockup, né? Que podem prender seu dinheiro justo quando você mais precisa. Derivativos também, risco da exchange, risco de liquidação. Entendi. A sugestão seria, então, não só listar as ferramentas, mas dizer para quem cada uma serve melhor e quais os perigos específicos. Tipo, um manual de instruções e segurança para cada estratégia. Perfeito. A ideia é segmentar essas recomendações de forma clara, baseado no perfil do investidor. Qual a tolerância a risco, nível técnico, capital disponível, horizonte de investimento e, fundamental, detalhar os riscos de cada uma, direto ao ponto, para a pessoa poder decidir informada, pesando prós e contras. Poderia dar uns exemplos de como essa segmentação e os riscos poderiam aparecer no texto, para ficar mais concreto? Claro, claro. Poderia ser algo tipo, olha, para traders experientes com capital e que manjam de futuros, vender a descoberto ou usar opções pode ser um hedge eficaz. Mas fica ligado no risco de liquidação e na gestão de margem. Ok, para um perfil específico. Isso, aí para outro perfil. Já para investidores mais conservadores ou que querem preservar capital na volatilidade, alocar uma parte para stablecoins de alta qualidade, talvez até dar exemplos ou critérios, tipo auditoria de reserva, ou para RWAs, como títulos do governo na blockchain, pode reduzir a exposição à queda do BTC. Mas com alerta. Exato. Só que, ao usar stablecoin, investiga bem a solidez da reserva e entende o risco de DPEG, mesmo que baixo nas principais. Para RWA, vê a liquidez, o risco da plataforma emissora. E para staking ou lending? Poderia ser. Buscar renda passiva com staking de ETH ou lending em DeFi pode ser interessante para quem já tem os ativos para longo prazo e entende os riscos, mas avalia bem a segurança do protocolo, da plataforma, entende o risco de contrato inteligente e fica ciente dos possíveis lockups que afetam a liquidez. Essa clareza sobre para quem é e quais os perigos é fundamental. Nossa, essa abordagem deixaria as recomendações muito mais úteis e seguras para o leitor. Ótimo ponto. Vamos então para a terceira área que você notou. O material parece conectar bem a análise micro da ação de preço recente do Bitcoin. Sim, o Sunday Pump para 111K, a venda daquela Whale OG de 650 milhões desde outubro. Peteco, a briga pelos níveis técnicos, tipo a média móvel de 21 semanas perto de 111.230 dólares, a resistência de 112K. Conectar isso com a análise mais macro, mais estrutural, da dependência das altcoins que a gente falou no início. Como você viu essa conexão e a conclusão geral que o material tira disso? Essa ponte do micro para o macro é um ponto forte do material, sim. Ele consegue ligar os pontos. Olha, o Bitcoin está instável aqui nesses níveis, tem gente grande vendendo, e isso importa porque, né, quando o Bitcoin espirra, o resto pega uma gripe forte. Essa ligação é bem feita. Ok. Onde eu acho que a análise podia ir um passo além é na conclusão, no significado maior dessa dinâmica toda para o mercado cripto como um todo. O que isso realmente diz para a gente sobre o estágio atual e o futuro do ecossistema.
Você acha que o material identifica bem o problema, a instabilidade do líder, o contágio, mas não avança tanto na interpretação das implicações a longo prazo? Falta o "e daí?". Exatamente isso. Falta o so what. O material fala da instabilidade atual do BTC, da correlação forte, reconhece que no pânico o mercado vê tudo como uma classe de risco única, constatação importante. Mas parece que para um pouco aí. Não explora o que isso significa para a tese de investimento de longo prazo em outros projetos, ou para a narrativa de amadurecimento do mercado. Pois é. Será que esses dados que ele apresenta, tipo a resiliência do BTC acima daquele nível de Fibonacci de 38,2%, acima do 100K que está segurando desde o início de 2023, ou mesmo a venda da Whale sendo absorvida, será que isso sugere alguma mudança, mesmo que sutil, nessa dependência toda? Ou só confirma que o mercado continua operando igual a anos atrás? Entendi. Então a sugestão seria usar essa conexão micro-macro não só para descrever a situação, mas para provocar uma reflexão sobre a evolução do mercado em si. Isso mesmo, enriquecer a conclusão com uma análise mais profunda. Essa correlação alta, essa sensibilidade toda ao humor do Bitcoin, isso é sinal de que o mercado cripto, apesar de todo o crescimento da sofisticação aparente, ainda está fundamentalmente nos estágios iniciais, onde o sentimento e o fluxo proativo pioneiro dominam tudo. Ou se já existem sinais de uma futura separação. Exato. Será que tem sinais, talvez escondidos, nos próprios dados do material? Resiliência técnica, complexidade das altcoins crescendo, de uma possível e futura dissociação, baseada em valor intrínseco, utilidade e adoção específica de outros projetos. E como essa discussão poderia ser aprofundada com exemplos concretos usando o que o material já tem? Poderia, sei lá, questionar de forma explícita a adoção institucional crescente do Ether com ETFs, staking, L2, ou uma clareza regulatória para o XRP, se vier. Isso tem potencial real para eventualmente enfraquecer essa dinâmica de reboque em crises futuras. Ou a estrutura do mercado ainda vai impor isso? Exato. Ou será que a estrutura atual, liquidez concentrada no BTC, derivativos massivos referenciados nele, vai continuar impondo essa correlação forte por muito tempo, não importa o sucesso individual dos outros? E aquele nível de Fibonacci que segurou o preço, isso sugere uma resiliência estrutural real, nova, ou é só um padrão técnico que pode romper a qualquer hora? E a venda da Whale? Conectar isso ao sentimento geral. É vista como distribuição normal de lucro, saudável, ou é um alerta sério sobre a sustentabilidade dos preços, tipo dinheiro inteligente saindo? A ideia é pegar os dados ótimos que o material tem e usar para discutir o "e daí?". O que essa foto atual diz sobre o filme de longo prazo do mercado cripto? Entendi. Levar a análise do diagnóstico para o prognóstico ou pelo menos para uma discussão mais profunda sobre as implicações futuras. Realmente, isso elevaria bastante o impacto do material. Com certeza. Nessa exploração de hoje sobre esse material, a gente identificou 3 áreas principais para possível aprimoramento. Primeiro, a questão da correlação BTC-altcoins, embora bem abordada na queda, tem uma super oportunidade de aprofundar como os fundamentos diferentes de ETH e XRP podem levar a respostas de resiliência e recuperação bem distintas depois do choque. Exato. Focar na narrativa pós-crise e nas diferenças. Em segundo lugar, as estratégias de hedge são pertinentes, mas ganhariam muito valor prático se fossem segmentadas por perfil de investidor, risco, conhecimento, capital, horizonte e, crucialmente, se incluíssem uma análise clara e detalhada dos riscos de cada opção, derivativos, stablecoins, RWAs, staking. Tornando as recomendações bem mais acionáveis e seguras para o leitor. E, por fim, a conexão entre a ação de preço de curto prazo do Bitcoin e a dinâmica sistêmica. É um ponto forte, mas a conclusão poderia ser ainda mais impactante se fosse além para uma reflexão mais incisiva sobre o que essa dinâmica atual, correlação alta, sensibilidade ao BTC, ações de whales implica para a maturidade e evolução futura do mercado cripto. Responder mais diretamente ao "e daí?". Discutindo a trajetória do mercado, não só o estado atual, exato. Perfeito. Portanto, as sugestões concretas seriam: 1. Investigar e contrastar os potenciais diferenciais de resiliência e recuperação pós-choque para ETH e XRP, olhando fundamentos, riscos e dados históricos pós-crise. 2.
segmentar as recomendações de hedge por perfil de investidor e detalhar bem os riscos e as considerações práticas de cada uma. 3. Expandir a conclusão para tecer considerações mais amplas sobre as implicações da dinâmica observada, para a evolução de longo prazo e o estágio de maturidade do mercado cripto. São ótimos direcionamentos. Esperamos que essa exploração detalhada e este debate tenham sido úteis para refinar ainda mais o seu excelente trabalho. O material já tem uma base muito sólida, e essas sugestões são só para potencializar o impacto. Ficamos à disposição e seria ótimo receber o trabalho revisado para a gente continuar essa conversa. Com certeza. Gostou desse debate? Deixe seu like e inscreva-se no canal para debater junto com a gente.